Bom dia. Uma das maneiras que eu achei de ajudar vocês é fazendo a correção das atividades e postando no YouTube, tá bom? Mas assim que possível, essa semana que vem, a gente vai começar as aulas tirando dúvidas, tá bom? Mas eu quero que vocês assistam os vídeos. Então, é a correção da terceira atividade não presencial, vocês acompanham, vocês já fizeram, né? Foi dessa semana, a terceira atividade, tá? E é do 9º ano. E nós vamos continuar, aí vamos para a nossa primeira questão. O valor da expressão menos a raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 100 é... Neste caso, são raízes quadradas exatas. Se elas são exatas, você pode fazer o cálculo direto, não esquecendo do sinal, este menos que está na frente da raiz de 49, né, da raiz quadrada de 49. Como é que a gente sabe se a raiz é exata? Tem duas formas, você pode fazer a fatoração, como a gente já viu, ou você pode utilizar aquele método que eu ensinei para vocês, pensar na tabuada, a raiz quadrada, tá bom? Por exemplo, raiz quadrada de 1 é 1, por quê? 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2, por quê? 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, vamos lá, vamos ver nessa aqui. Então, olha aqui, ó, a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. É o 7 duas vezes, é o 7 elevado ao quadrado, é o contrário da potência. Este sinal de menos que vocês estão vendo aqui, ó, ele foi o quê? Ele foi repetido, tá vendo? Ó, era este sinal de menos aqui, ó. Ele tinha que ser repetido lá embaixo, tá bom? Este sinal de mais aqui é o sinal de mais aqui da expressão, tá? A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Ou 10 elevado ao quadrado é 100, certo? E aí, o que a gente faz logo em seguida? Logo em seguida, nós temos que fazer o quê? A conta. Quanto que é menos 7 mais 3? Você está devendo 7, você tem 10, certo? Você paga 7 e sobra 3. Ou seja, quando os sinais são diferentes, você faz uma conta de menos e repete o sinal do maior número. Quem é o maior número, né? O 10, então fica positivo. Ou seja, você tem mais do que aquilo que você está devendo, certo? Então, você tem mais do que aquilo que você está devendo. Então, por isso ficou positivo. Este sinal de mais, ele não é obrigatório. Você pode escrever ou não escrever. Mais 3 ou 3 é a mesma coisa, tá bom? Ele é optativo, você faz se quiser. Vamos para a próxima questão. Então, vamos para a questão 2. João tem um terreno retangular, como indicado na figura abaixo, né? Sabendo que ele vai cercar, então vamos ver a figura abaixo, essa aqui. Sabendo que ele vai cercar com duas cordas, certo? Sabendo que ele vai cercar com duas cordas, isso é uma informação importante, né? Ele vai cercar isso aqui com duas cordas, então não vai ser uma corda só, ele vai cercar com duas cordas. Então, ele vai fazer cercar com duas cordas, não é uma corda só, certo? Então, essa é uma informação do problema, certinho? O terreno para o estacionamento, quantos metros de corda serão necessários? Aproximadamente, ou seja, eu coloquei aqui a raiz, que considere a raiz quadrada de 2 como 1,41 lá no exercício. Só que depois eu vi que a resposta dele estava com um dígito só, tá? Aí eu retirei também lá no formulário, tá bom? Mas não faz diferença, é aproximadamente. Você achou os dois primeiros números e aquilo ali é a resposta, tá bom? Na realidade, o que a gente está querendo?
Na realidade, a gente está querendo o quê? Nós estamos querendo o perímetro. Perímetro é o quê? É a soma da medida dos lados da figura. Isso é o perímetro, para saber quanto que vai ser. Então, se desse lado aqui é 5 raiz de 2, esse lado de cá também é 5 raiz de 2. Concorda comigo? Se aqui embaixo é 9 raiz de 2, aqui em cima também é 9 raiz de 2, porque são iguais. Então, na realidade, o que é que nós temos? Nós temos 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2, porque são dois lados. Ou 2 vezes 5 raiz de 2, tanto faz, ok? Então, se aqui embaixo é 9 raiz de 2, em cima também é 9 raiz de 2. Certinho? Então, é isso que nós temos. Vamos continuar. De vez em quando a gente se embaralha nos pincéis aqui, né? Então, somei os números todos. Então, o somatório aqui foi, ó, 5 com mais 5, 10, né? 9 com mais 9, 18. 10 com mais 18, 28. 28, raiz de 2. Mas a raiz de 2 vale quanto, pessoal? Quanto que vale a raiz de 2 mesmo, que foi falado lá? 1,4 ou 1,41, tanto faz, tá? Então, ó, no lugar da raiz de 2, eu coloquei o valor que foi dado, que foi 1,41 ou 1,4, tá? Eu vou fazer a conta com 1,4, tá bom? Porque a resposta foi com um dígito só, tá bom? Ok? Mas eu coloquei com 1,41, 1,4, tanto faz, tá bom? Aqui eu tirei um dígito daqui para dar a resposta exata que eles deram lá no exercício, ok? Então, no lugar da raiz de 2, eu substituí por 1,41 ou 1,4, no caso, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Aí, vamos fazer a conta. 28 vezes 1,4, né? 4 vezes 2, 8, fazendo uma conta normal. Aí fiz embaixo, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2. Somamos os dois, deu 39,2. 39,2. Ah, professora, mas lá não tinha 39,2, nem tinha 39 para ser aproximado. Gente, olha o detalhe que eu falei com vocês. Olha aqui, ó. Com duas cordas, certo? Então, ele cercou com duas cordas. São duas voltas de corda. Então, você vai ter que fazer 39,2 vezes 2, que dá o quê? 78,4. Tá bom? Ok? Deu 78, dá 78, qualquer coisa, se você fez com 1,41, tá bom? Tem que dar o 78 lá, vírgula alguma coisa, aproximadamente. Tá bom? Ok? Vamos passar para o próximo exercício, então. Vamos lá. Próximo exercício 3. O senhor Oreste quer fazer um cercado para as galinhas no formato quadrado, de lado, como mostra a figura abaixo. Então, vamos ver logo a figura. As galinhas dentro do cercado ali, ó. As galinhas de granja, né? A quantidade, mas as cristas estão vermelhinhas, né? A quantidade de metros lineares de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar as suas galinhas é aproximadamente... Considere a raiz quadrada de 5 aproximadamente. Esse sinal quer dizer aproximadamente, tá? 2,2. Por quê? Porque não é uma raiz quadrada exata. É 2,2. Continua, tá bom? Então, vamos lá. O quadrado possui todos os lados com a mesma medida. Então, isso é um detalhe que você tem que prestar atenção no exercício. Falou que o senhor Oreste quer fazer o cercado para as galinhas no formato quadrado. Se é quadrado, tem todos os lados com a mesma medida. Então, se, como diz o homem lá do... Então, se aqui... É do que? É do Didi, né? Se aqui é 5 raiz de 5... Aqui também é 5 raiz de 5. Eu não consigo nem escrever retinho com os pincéis, tá, pessoal? Tem um grave problema.
Aqui também é 5 raiz de 5. Aqui também é 5 raiz de 5. Ok? E o quadrado tem quantos lados, pessoal? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 5 raiz de 5 vezes 4, porque são 4 lados que o quadrado possui. Okzinho? Continuando. Só que eu pedi para vocês considerarem o quê? A raiz quadrada de 5 aproximadamente 2,2. Então, no lugar da raiz de 5, eu substituí por 2,2, que foi o valor dado, fornecido. Você podia ter achado numa calculadora também, tá, pessoal? Nada impede. Vamos continuar? São continhas básicas, tá, pessoal? Mas eu entendo, né? A gente em período de quarentena, você sozinho em casa, preguiça de estudar, só espero que esteja assistindo o vídeo da professora chata, pelo menos, né? Então, vamos lá. 5 vezes 2,2 dá 11, né? Isso aí não precisava nem calculadora para fazer, né? 5 vezes 2,2 dá 11. Então, 11 vezes 4, certo? Ok? E 11 vezes 4 dá 44. Então, 44 metros de tela é que o senhor Orestes vai precisar para cercar as galinhazinhas dele aí, tá bom? Então, vamos continuar para o próximo exercício. Vamos lá, então. O 4. O valor aproximado da raiz quadrada de 120 está. Aproximado por quê? Porque não é uma raiz quadrada exata, certo? Então, você pensa lá naquela tabuada que eu falei para vocês. Pensa na tabuada, para a gente achar a raiz quadrada. Para achar a raiz quadrada, basta você multiplicar o número por ele mesmo, ou elevar ele ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Nós podemos fatorar, fazer aquela fatoração, que é aquele negocinho que a gente faz assim, ó. Pega o 120, coloca aqui, como a gente já viu. Ó, coloca 120 e vai fatorando. Certo? Lembra disso aqui? Ou a gente faz isso, ok? Ou a gente faz isso, ou, como é uma raiz baixa, a gente pode simplesmente pensar na tabuada, ok? Pensar como, professora? Assim. Olha, a raiz quadrada a 100 não é raiz quadrada de 10? Porque 10 vezes 10 não é 100? 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, certo? Olha, 11 vezes 11 não é 121? Então, a raiz quadrada de 11 é 121, ok? É assim que funciona. 12 vezes 12 não é 144? Então, a raiz quadrada de 12, a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. É assim que funciona, é o número multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, o que a gente pode deduzir disso aí? Que o valor aproximado da raiz quadrada de 120 está entre 10 e 11, que era a resposta aí. E vamos à última questão. Ah, só de curiosidade, a raiz de 120 não é exata, tá? A raiz quadrada de 120, olha aí, ó. Ela é 10,9,54, lá se vai, tá? Um monte de número. Ela é praticamente infinita, tá bom? Continuando aí para a quinta questão e última. Vamos lá. Mauro efetuou a operação indicada abaixo. Essa operação que estava aqui. Qual o resultado que Mauro encontrou? Considere a raiz quadrada de 2 como 1,4 e a raiz quadrada de 3 como 1,7. Gente, essas raízes quadradas vocês podem olhar na calculadora. Ninguém sabe isso de cor, tá? Então, olha na calculadora, vai lá e bate a raiz. Quem não souber, me procura no privado, que eu ensino como é que olha na calculadora. Como é que faz na calculadora, quem não aprendeu ainda, tá bom? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Só substituir, pessoal. No lugar da raiz quadrada de 2, onde tem raiz quadrada de 2, você vai substituir por 1,4. Certo?
Onde tem raiz quadrada de 3, você vai substituir por 1,7. Só isso aí, mais nada, certo? Então, vamos lá. Então, ó, onde tinha raiz quadrada de 2, eu substituí por 1,4. E onde tinha raiz quadrada de 3, por 1,7. Aí, a gente faz o quê? Olha aqui, ó, multiplicação é feita primeiro. Então, 2 vezes 1,4, 2 vezes 1,4, 2,2, mais 1,7, que dá 4,5, que é o resultado da questão aí. Muito obrigada por esse dia, por essa correção aí. Assistam, terão outras correções, tá bom? E fiquem com Deus e fiquem em casa. Cuidado, usem máscara, usem álcool em gel, higienizem, boa higienização das mãos, tá? A gente está num período muito complicado, tá tudo muito difícil. Fiquem bem, tá? Beijos, saudades.